que o Grêmio fez ontem, Rizek, foi o reflexo claro do efeito Renato Portaluppi dentro do Grêmio. A gente brinca que algumas pessoas, elas não nasceram exatamente para fazer tal coisa, mas para fazer especificamente alguma coisa. Por exemplo, Renato Portaluppi. Renato Portaluppi, que a gente chama aqui, no resto do Brasil o Renato Gaúcho, ele nasceu para ser técnico do Grêmio, ou para participar da vida do Grêmio, pelo menos. E ele fez esse efeito. Ele não fez grandes mexidas táticas, não fez grandes arroubos, mas o Grêmio foi, cumpriu o papel, saiu perdendo um belo gol, né, do lateral do Vasco, do Léo Matos, mas o Grêmio teve cabeça no lugar, teve tranquilidade, virou o jogo contra o Vasco. Um primeiro gol de muita xiripa, né, para usar também de novo a expressão, a bola bate no jogador do Vasco e entra. Vira o jogo depois e consegue manter o resultado, aos trancos e barrancos, né? Porque o Breno acabou sendo talvez o melhor jogador em campo depois do Tassiano. E o Tassiano é uma situação muito curiosa. O Tassiano tem um certo ranço da torcida com ele, porque ele era um jogador muito físico, para dizer assim, né? Não é um cara muito virtuoso na época que o Grêmio tinha um futebol virtuoso. E agora ele é fundamental. Mas o Renato, me parece até como assim, não vou botar o Tassiano na largada, vamos esperar um pouquinho. E aí o Tassiano entra com 6 minutos de jogo no lugar do Campaz machucado, e o Tassiano resolve o jogo na frente, o Breno resolve o jogo atrás, e o Grêmio está a um passo maior ainda para chegar de volta à primeira divisão. Agora, Divério, a impressão assim, de quem está vendo os melhores momentos e a ovação ao Renato Portaluppi é de que o Grêmio voltou a sorrir, porque o Grêmio na Série B era tão sisudo, né? Um clima tão pesado, um clima tenso, sempre de dificuldade. Pelo menos dá para dizer que a leveza está de volta ao Grêmio com o retorno de Renato? Acho que pesou isso também, Rizek, o fato de que as pessoas que dirigiam e dirigem o Grêmio foram as que derrubaram o Grêmio para a segunda divisão, né? Elas continuaram, não é um fim de ciclo da direção anterior que termina o ciclo na Série B e renova tudo, bom, agora tem uma esperança. Não, eram as mesmas pessoas. Então teve esse ranço. Precisava de alguém como o Renato, que está acima dessas pessoas todas e diz, gente, seguinte, agora é comigo, tá? Faltam 10 rodadas, nós vamos subir porque o nosso time é melhor do que a maior parte dos outros. Tem 16 times piores do que nós aqui nesse campeonato, nós vamos conseguir subir, nem que seja em quarto lugar. O primeiro objetivo é esse, e ele conseguiu, ele pacificou o ambiente. Era óbvio isso, mais de 50 mil pessoas no estádio, todas ovacionando o Renato, e a prova disso é que alguns jogadores, como por exemplo o Thiago Santos tinha inaugurado uma nova era no futebol gaúcho. Ele só jogava fora de casa, porque ele era vaiado em casa, então ele só saía, ele só ganhava o adicional de viagem, era uma coisa maluca. E o Renato botou ele em campo ontem, e não só colocou em campo, como foi aplaudido. Lucas Silva, outro jogador que fazia tempo que não aparecia, e terminou o jogo ontem o Grêmio com Lucas Silva, Thiago Santos, Lucas Leiva, Vilha Sante, e todo mundo aplaudiu. O Renato tem esse poder de controlar a massa, especialmente no Grêmio. Então, esse ambiente. De fato, eu acho que de agora até o final do campeonato a gente vai ver um Grêmio menos ansioso, menos nervoso, tem um escudo para proteger. Vamos ouvir os dois treinadores que estrearam ontem, o Renato pelo Grêmio e o Jorginho pelo Vasco. Eu acompanhei praticamente todos os jogos do Grêmio na segunda. E, no meu entender, foi a melhor atuação do Grêmio. É óbvio que nós procuramos, de todas as formas, não deixar nosso adversário jogar. Tomamos um gol logo no início. Evitamos que, principalmente, o Nenê pudesse jogar, que o Nenê é um jogador que desequilibra bastante. Procurei juntar bastante nossas linhas, já que, no momento que você dá espaço para o adversário, e o Nenê é um jogador muito perigoso, que gosta muito de jogar nas costas dos volantes, neutralizamos praticamente essa jogada forte do Vasco e jogamos, marcamos, evitamos do adversário crescer na partida, e com a bola nós tínhamos que jogar, personalidade, confiança. Eu, quando cheguei, eu prometi que o Grêmio vai voltar para a Série A. Nós damos um passo hoje, importante, mas isso não quer dizer que nós já estamos na Série A. Então vamos continuar trabalhando. A gente está no G4, a gente acredita muito também o fator casa, que a gente está fazendo um excelente trabalho, a gente precisa melhorar fora, principalmente na questão da atenção, porque nós tomamos 2 gols com falhas nossas, né? Mas eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade. A partir de hoje, eu tenho que falar que a responsabilidade é minha como treinador. Falei para eles, façam aquilo que realmente a gente está trabalhando. Foi terça, quarta, quinta, sexta e sábado, foram 5 dias de trabalho, que a gente conversou bastante, né?
vimos vídeos, conversei com muitos jogadores individualmente para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. O que me deixa a certeza é de que a gente fez um bom jogo. Poderia ter sido melhor, com certeza. Os erros poderiam ter sido evitados, mas a gente está no G4, a gente vai jogar em casa, é importante a gente fazer o dever de casa. No G4 com uma vantagem mínima em relação ao quinto colocado. O Cruzeiro tem 62 pontos, vai jogar a Série A do ano que vem. Bahia tem 51, está quase, hoje encara o Sport, que tenta a sua última cartada. O Grêmio tem 50 pontos e o Vasco tem 45. Esses são os times que hoje têm vaga na Série A do ano que vem. Só que o Londrina chegou a 44. O Ituano agora aparece ali com 40. E o Sport, que hoje joga contra o Bahia, tem 40. A CRB tem 40 também. Ponte Preta 39 e Criciúma 39 na primeira página. O Londrina é o perseguidor do Vasco, mais próximo nesse momento. Mas com performance ruim. Claro. Se você Como for, o Vasco, inclusive. o técnico é o Adilson Batista, né, do Londrina. Para mim, um dos grandes trabalhos nesse ano no futebol brasileiro, porque o Londrina, eu não acho que vai conseguir chegar pelo desempenho que você está falando, mas, na verdade, o desempenho para o elenco que tem é muito bom. É porque o elenco do Londrina foi montado para não cair para a Série C. Claro, o Londrina então já está fazendo muito mais do que pode. Você vê os jogos, o Adilson Batista é o time que tem a segunda menor posse de bola. Pega a bola, dá para o outro, assim, vem me atacar que eu vou te contra-atacar, e está fazendo um excelente trabalho, mas assim, se vai conseguir passar o Vasco, acho que só se o Vasco vacilar muito. Tem vacilado, mas ainda dá para recuperar. O que se fala em Londrina, aí é uma questão de checagem e confirmação. É que o Londrina tem a menor folha da Série B. Não é só um time... Imagina. A menor folha da Série B. Você imagina o tamanho disso se o Londrina consegue. E vem cá, o Renato no primeiro jogo dele já disse que foi a melhor atuação do Grêmio no campeonato. Marcou, atacou, parecia o City. Renato sendo Renato, né? Sendo Renato. Vamos lembrar até o que o Breno pegou ontem, né? Mostra muito que não foi bem assim. Melhor atuação da Série B, o atacou, Breno marcou. pega demais, bola na trave do Nenê. Foi um jogo de Série B, de dois times que estão ali naquela posição. Podia ir para um lado, podia ir para o outro. Muito mérito do Grêmio. Mas você consegue cravar que o Vasco vai subir com a pontuação que ele tem hoje? Eu não consigo cravar, mas eu acho que vai. Se fazer seu favoritômetro aqui, que a gente tem, eu botaria 70%, 80%. Porque Próximo jogo é um mesmo baita vacilando respiro, né? tanto, continua Náutico lá em casa, dentro. Eu acho que vai conseguir se recuperar. Contra o Lanterna em casa. Ontem o time, em comparação Grêmio na arena, pô. com as últimas atuações fora de casa do Vasco, então, né, a gente teve um jogo. Sim. Nós tivemos um jogo. Então, o Jorginho foi bem sereno no que disse, né? E acho que a gente está vendo aí os jogos que faltam. Vai pegar o Londrina em casa, o que é um confronto direto, sem direto dúvida. na rodada 32. Ele vai pegar o Náutico em casa, visita o Cruzeiro, né, aí recebe o Londrina, aí depois joga contra o Operário, aí vai receber Novo Horizontino, visita o Sport, Criciúma em casa, Ituano... Desculpa. Sampaio Corrêa na 37ª e na última o Ituano fora. Na última? Na 38ª, O Londrina ainda pega o Vasco, depois ainda pega o Grêmio. Assim, isso é bom para quem está atrás, mas assim, ao mesmo tempo é difícil ganhar esse jogo. De toda forma, o Vasco está correndo riscos que a gente não imaginava quando ele abriu uma vantagem em relação ao quinto colocado, né? E a campanha como visitante do Vasco, que é inacreditavelmente ruim, né? Nula, pífia. E isso tem um peso muito grande.